Você já ouviu falar da resposta histórica do futebol brasileiro lá no começo do século XX? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje estou aqui no estádio Pedro Pedrocian, um anexo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para falar sobre a resposta histórica do Vasco da Gama. E se você quiser entender o que foi essa resposta histórica, fique ligado nesse vídeo que o assunto é muito legal. E eu não posso deixar de começar o vídeo agradecendo à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul por ceder esse espaço, esse estádio de futebol que é o maior do estado, que com certeza guarda boas memórias do esporte em Mato Grosso do Sul, especialmente para a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte e para a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura, que viabilizaram a gravação desse vídeo e que permitiram que essa parceria fosse realizada. Para começar a fala de hoje, eu preciso lembrar que o futebol, mais ou menos parecido como ele é jogado hoje, já era praticado desde a década de 1810 em escolas da Inglaterra. É importante lembrar que nós temos um período de adaptação do futebol e de transformação dessa prática esportiva em um modelo mais parecido com o atual. Isso acontece lá em 26 de outubro de 1863, quando são pensadas as primeiras regras que remetem a esse futebol moderno. E essas regras foram compiladas em um documento chamado Football Association, que era a bíblia do futebol para aquela época. Mas ainda assim, o futebol naquela época era um esporte de elite. Mas mesmo sendo um esporte de elite, o futebol foi se popularizando. Se tornou esporte olímpico em 1808 e teve seu primeiro campeonato mundial, que é a Copa do Mundo de Futebol, conhecida por todos nós brasileiros muito bem, em 1930, evento esse que foi realizado lá no Uruguai e que teve o Uruguai como primeiro campeão. De lá para cá, é uma história que todos nós já conhecemos, mas o que eu queria dizer para vocês nesse vídeo é sobre esse momento de chegada do futebol no Brasil e a sua popularização. A versão mais conhecida que se tem sobre a chegada do futebol no Brasil remete a Charles Miller, um brasileiro, filho de pai escocês e mãe inglesa, que trouxe em 1894 o primeiro jogo de camisas e o primeiro conjunto de bola, bomba para encher as bolas e o livro de regras para tornar esse esporte tão popular no Brasil. Porém, historiadores do futebol contestam essa hipótese e remetem a uma antiguidade ainda maior, pequena para a história, mas que não é de Charles Miller, e sim do clube Rio Cricket, que em 1880 já tinha um time de futebol montado no Rio de Janeiro. Como todos nós já sabemos, nós temos muitos ídolos no futebol que são negros, mulatos, pardos, mestiços. Porém, lá no começo dessa prática, lá no comecinho do século XX, escalar um jogador que não fosse branco era uma raridade. Isso porque o futebol vinha com esse estigma de ser um esporte de elite. E o primeiro time do Brasil, o primeiro clube de futebol do Brasil a escalar jogadores negros no seu time principal foi o Bangu Atlético Clube em 1905. Esse foi um marco para o futebol no Brasil. Mas também o Bangu sofreu algumas consequências, sendo afastado da Liga Metropolitana de Futebol, lá do Rio de Janeiro, no final da década de 1900, e por ter em seu perfil jogadores trabalhadores, e que justamente por serem considerados de cor, foram afastados do clube, que tinha um perfil de ter jogadores trabalhadores em sua equipe. E essa prática acabou se estendendo para os anos seguintes, quando chegou até o cúmulo do presidente do Brasil, o presidente Epitácio Pessoa, interferir na convocação de jogadores, tanto do time quanto da montagem da delegação brasileira, queria competir no Campeonato Sul-Americano da Argentina para que não contasse com nenhum negro, nenhum mestiço. Isso porque ele entendia que naquele momento o Brasil deveria mostrar para os países sul-americanos o melhor de sua sociedade. E essa prática, durante a década de 1920, se tornou muito comum, especialmente nos times do Rio de Janeiro, que eram os times mais famosos e que participavam dos melhores e mais competitivos campeonatos da época. Outra equipe de futebol que acabou se destacando nessa década de 1920 foi um clube que antes era famoso no remo, mas que depois acabou conquistando muitos torcedores no futebol. Esse era o Clube de Regatas Vasco da Gama,
que teve um grande elenco na década de 20, conquistou uma sequência de jogos invictos, campeonatos, mas que diferente de outros clubes do Rio de Janeiro, como o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o América, ele acabou não contando com jogadores da elite. Então ele tinha um perfil de ter jogadores trabalhadores também, assim como o Bangu, e consequentemente acabava contando então no seu elenco com jogadores negros, pardos e mestiços. O Vasco da Gama então, que conquistou o campeonato de 1922 de uma espécie de segunda divisão, conquistou também o direito de disputar o campeonato de 1923 na Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, que contava com os principais times, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, e que teve uma campanha brilhante. O Vasco foi campeão então desse torneio, disputando 14 jogos, vencendo 11 deles e desbancando todas aquelas outras equipes que contavam com jogadores da elite em seus times. O bom desempenho do Vasco da Gama fez com que seus adversários, desapontados com o rendimento de seus clubes, formassem uma nova liga de futebol, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, que não incluía o Vasco, mas que, se o Vasco quisesse fazer parte dessa liga, ele deveria excluir do seu elenco 12 jogadores, negros ou mulatos, porque, segundo os dirigentes dessa nova associação, esses jogadores não apresentavam condições propícias para o convívio social, levando em consideração o nível de analfabetismo desses jogadores, bem como também a sua origem social. E o Vasco da Gama, que não aceitou essa condição para fazer parte da Associação Atlética, publicou uma carta endereçada à Associação Atlética, dizendo que jamais tiraria seus jogadores do plantel e voltou a fazer parte da Liga Metropolitana. Nesse momento, então, o Vasco da Gama conquistou o campeonato de 1924 da Liga de forma invicta, o que aumentou em muito a sua popularidade e que fez com que o Vasco conquistasse os olhares da população e o gosto de todos aqueles que se sentiam, de certa forma, representados por essa atitude dos dirigentes do clube. E ele acabou ganhando cada vez mais adeptos e chamou a atenção no próximo ano dos dirigentes. E o Vasco da Gama, que não aceitou essa condição da Associação Metropolitana, publicou um documento, uma carta que chamou de resposta histórica, endereçada à Associação Metropolitana. Em 1925, o Vasco da Gama foi convidado novamente a fazer parte da associação e disputar o campeonato da associação com todos os seus jogadores. E esse ato de resistência é visto por muitos historiadores como uma ação contra o elitismo no futebol, especialmente no futebol carioca, e que de certa forma beneficiou todos os envolvidos. O Vasco por poder contar com seus jogadores, os jogadores por poderem atuar não só no Vasco, mas também em outras equipes, e também a associação, que passou a contar com um clube de grande representatividade entre boa parte da população e que teve seus campeonatos, seus jogos cada vez mais lotados. E essa resposta histórica, essa carta que foi escrita pelos dirigentes do Vasco da Gama para os dirigentes da associação, ela é considerada um troféu pela equipe e está à disposição de todos os visitantes do Vasco da Gama, que podem ver a carta, inclusive, justamente na sala de troféus, onde o Vasco considera essa como uma das grandes conquistas do clube. Lembrando que o Vasco da Gama não foi o primeiro time a escalar jogadores negros em seu time principal. Esse título fica para o Bangu, lá de 1905. Mas ao Vasco cabe a memória de ter o primeiro presidente negro de um time de futebol, que foi Cândido José Araújo, que dirigiu o clube entre 1904 e 1906. Também cabe ao Vasco da Gama o título de ser o primeiro clube a contar com jogadores negros em um elenco campeão de alguma liga, alguma associação. Então, o Vasco merece esse reconhecimento porque foi um clube que lutou pela permanência de seus jogadores no momento onde ter jogador negro ou mestiço ou mulato não era uma coisa muito bem vista pelas ligas de esportes da época. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, lembrando que o esporte, especialmente futebol, não é um espaço de alienação, é sim um espaço de discussão social, de luta pelos direitos, e isso fica muito evidente quando nós analisamos e estudamos a história do nosso futebol e os acontecimentos relacionados a ele. Nesse momento, então, se você gostou do vídeo, recomenda para um amigo,
compartilha com um professor de educação física, envia para um amigo que é vascaíno, para alguém que gosta de esporte, para quem acredita que os movimentos sociais são importantes e que fortalecem a cidadania e que acabam por direcionar a história dos grupos sociais nesse tenso ou denso século XX. Beleza? Nosso vídeo de hoje então foi esse. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido a ver o futebol de uma forma diferente e que ele de certa forma tem muito a nos ensinar ainda. Beleza? Então, semana que vem voltamos com um novo vídeo e até lá. Obrigado para você que assistiu até aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.